primeiro culto do ano. Alguns estavam viajando, alguns estavam passeando, final de ano. E hoje é o primeiro culto da nossa Santa Ceia que você está vindo na igreja. Por isso que nós passamos de novo a retrospectiva, que passamos no culto da virada, para que você veja quantas coisas foi feito em 2016, amém? E eu creio que em 2017 faremos ainda muito mais, avançaremos muito mais além. É assim que Deus nos leva, muito mais além ainda daquilo que nós podemos imaginar ou pensar, porque o Senhor está ao nosso favor. E antes de eu ministrar, eu queria entregar um certificado. Os irmãos viram o nosso último batismo, né, que dos jovens nós tivemos no final do ano. E hoje nós vamos entregar o certificado de batismo dos nossos jovenzinhos que se batizaram e que esse ano estão aptos a evangelizar na escola, em todo lugar, né? Em nome de Jesus. Queria que a pastora Evelyn ficasse aqui para estar entregando para os nossos meninos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aí quando chamar, você bate palma e faz barulho para eles, tá bom? Vamos ver se todos vieram, né? A Heloísa Barbosa Paiva, tá aí? Não veio hoje. A Jéssica Gomes de Lima, tá aí? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Parabéns. A Tamires Rocha, tá aí? Aleluia. Glória a Deus. Amém. A Ana, tá aí, a Aninha Barbosa? Não tá também, tá viajando ainda. O Erivelton tá aí, o Erivelton Simonice da Silva, aí ele lá chegando lá, aleluia. O nosso mais velho jovem que se batizou. A Giovana Alves, aleluia. Glória a Deus. A Giovana Richelli. Cadê? Ah, tá ali. Aleluia. O Guilherme Custódio. Aleluia. O Gustavo, tá aí? Gustavo não, né? Tá jóia. Vou deixar com o Vitor. Oi? Acabou. Glória a Deus. Obrigado, pastora Evelyn, Lúcia. Vou deixar para o líder dos jovens aqui. Os três, depois o Vitão vai entregar para eles, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Como nós vimos, terminamos um ano, começamos um novo ano, e cada vez que nós começamos um ano, irmãos, nós começamos um ano cheio de expectativas, cheio de sonhos, projetos, necessidades, e eu creio que esse ano que está começando, e para mim essa semana foi uma semana muito especial, porque nós tivemos uma semana inteira aqui com os homens da igreja, orando, buscando direção de Deus para esse ano, e eu estou muito feliz porque eu creio que nós já começamos da melhor maneira possível, orando. A melhor maneira de começar um ano, querido, é sempre na presença de Deus. Não existe uma outra maneira de se começar um ano se não for na presença de Deus. Então nós, comecinho do ano, já na presença de Deus, os homens estivemos orando aqui, uma confraternização ontem, e eu creio que foi maravilhoso. Agora eu queria compartilhar com os irmãos algo que Deus falou muito comigo nessa manhã. Eu estive ouvindo a ministração do pastor Murilo, nosso pastor Murilo que está lá na África, com a comunidade de Casarão sendo plantada lá no Zâmbia, aprendendo lá no Zâmbia, uma plantação de igreja fora do país. E eu creio que conforme ele mesmo está dizendo, eu creio que no mês de julho, agosto desse ano, nós vamos começar uma comunidade de Casarão lá na África. Esqueci agora o país.
no Quênia. Vamos começar a comunidade Casarão do Quênia no mês de agosto. Então o pastor Murilo vai se preparar esses próximos 6 meses até junho, aprendendo lá com os africanos a maneira de plantação da igreja lá. E já está praticamente certado que a partir de agosto, provavelmente, com certeza em agosto, comunidade Casarão do Quênia. Amém, queridos? Estamos indo longe, hein? Glória a Deus por isso. E o pastor Murilo pregou uma mensagem muito tremenda nessa manhã e falou muito comigo. Eu falei para a pastora Evelyn, se Deus me der graça, quero transmitir um pouco daquilo que eu recebi do pastor nessa manhã, para nós aqui como igreja. Essa mesma palavra está ministrando agora à noite também, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 3, Filipenses 3, a partir do versículo 13, o 13 e o 14. Filipenses 3, 13 e 14. Eu vou estar lendo. Vamos lá. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Aqui então, o apóstolo Paulo está dizendo aos filipenses que, quanto a ele mesmo, ele não julga que o haja alcançado aquilo que ele tinha projetado ainda. Mas uma coisa ele faz, que é esquecendo das coisas que para trás ficaram, e agora avançando para as coisas que estão diante dele, prossigo, ele diz assim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, muitas vezes nós começamos o ano fazendo como nós vimos aqui, uma retrospectiva do que passou. Agora, irmãos, coloca uma coisa na sua cabeça. O que passou, passou. 2016 acabou. Passou 2016. E eu não sei como é que esse ano foi na sua vida. Eu não sei se ele foi ruim ou se foi um ano bom. E algumas pessoas chegaram no final do ano falando assim, ufa, ainda bem que passou, por causa dos problemas, por causa das situações, da correria, dos transtornos. E alguns chegaram no final do ano já sentindo saudades pelo ano que passou. Porque todo tempo é assim. Quando nós falamos que um país está em crise, irmãos, na verdade, quando uma nação está em crise ou alguém está em crise, na verdade a crise ela é pontual na vida de algumas pessoas. Para alguns, um ano é muito bom. Para alguns, o ano é péssimo. E para outros o ano é uma maravilha, é muito bom. Mas independente do que tem sido o ano, aqui Paulo está dizendo, esquecendo-me do que passou, ou seja, deixar as coisas que ficaram para trás, nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Mas é necessário. Eu sei que algumas coisas marcaram a sua vida no ano passado. Talvez alguém te magoou, alguém te abandonou, alguém te largou, algumas perdas reparáveis, algumas perdas irreparáveis, mas as coisas que, decepção, ou talvez você sentiu com alguém, e talvez alguns bons momentos. Agora eu vou falar uma coisa, irmãos. Quando o ano começa, preste atenção numa coisa, quando o ano termina e o outro começa, a única coisa que muda, na verdade, é a folhinha do calendário. Aparentemente, para nós, só muda a folhinha. Agora, o que vai mudar de fato é a vida, é a atitude pessoal de cada um, de como ele vai encarar
aquele novo desafio? Como ele vai encarar aquele novo ano? Porque, na verdade, algumas pessoas fazem previsões, você vê Fantástico falando uma coisa, falando outra. Mas, irmãos, isso aí é tudo superstição. É tudo superstição. Na verdade, a única coisa que aconteceu do dia 31 para o dia 1º, virou meia-noite e começou um dia novo, como começam todos os outros dias da sua vida. Então, todos os dias que nascem na nossa vida, nós temos a oportunidade de recomeçar de novo. E, na verdade, nós precisamos recomeçar a nossa vida em todo tempo, em todo momento, recomeçar. Porque o recomeço, ele traz uma expectativa nova, uma alegria nova, uma esperança nova. E você deixa aquelas coisas que para trás ficaram. E mesmo que o ano passado você foi magoado, você ficou chateado, você ficou decepcionado com alguma coisa, eu vou te falar uma coisa para você. Esse ano também, alguém vai te magoar. Alguém ainda vai te decepcionar. Alguém vai te desapontar, porque é assim que funciona. Enquanto nós vivemos nessa terra, é assim que funciona. É impossível você passar um ano inteiro sem que alguém te magoe em alguma coisa, sem que alguém te decepcione em alguma coisa, sem que alguém te chateie num dia ou outro. Mas é preciso, sabe o que, queridos? Deixar essas coisas para trás e prosseguir para o alvo. Se nós ficarmos presos naquilo que alguém fez de mal para nós, se nós ficarmos presos naquelas perdas que nós tivemos, querido, você nunca vai estar preparado para encarar um novo desafio, um novo ano que começa. Porque o novo ano começa, coisas boas vão acontecer, mas coisas ruins acontecem também. Agora, alguns momentos bons também, eu sei que você se lembra do ano passado. E você vai viver alguns momentos bons também. Porque, irmãos, uma coisa eu falo. Momentos ruins, muitas pessoas querem esquecer. Momentos tristes, às vezes é fácil esquecer. Mas algumas pessoas ficam presas na vida e no ano que começa, porque ela ainda fica presa nos momentos bons que viveu. Foi bom, mas tem muito mais pela frente. Tudo aquilo que aconteceu, talvez na sua vida, foi bom em 2016, foi bom. Você rompeu, você multiplicou célula, você cresceu, você foi promovido, você tem aumento de salário. Mas, querido, você viveu algo de Deus na sua vida. Mas, para que ficar preso nisso? Se Deus tem mais para nós a cada dia. Se Deus esse ano ainda tem mais para você, se tudo que você viveu foi bom. Sabe de uma coisa? Tem algo melhor ainda para vir. Então não fica preso, porque algumas pessoas ficam presas naquilo que viveu. Não, porque antes, o ano passado eu fazia tal coisa. Não, porque eu trabalhava em tal lugar. Se você trabalhava na Fauricia o ano passado, era um bom emprego. Foi bom na sua vida. Querido, passou. Desprenda-se disso, você precisa desprender daquilo que foi bom, porque você nunca vai conseguir viver algo melhor na sua vida, enquanto você está preso naquilo que foi bom no passado. Irmãos, as coisas são assim. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, querido, porque ninguém vive do passado. Mas nós podemos projetar e viver um futuro melhor, amém? Você pode viver um 2017 melhor ainda. Se foi ruim, você tem tudo para viver melhor. Se alguém te chateou, decepcionou, sabe de uma coisa, você pode viver melhor. Paulo mostra aqui, querido, uma ousadia para prosseguir e para continuar. Para prosseguir, ele precisa ter ousadia. Para você começar um ano novo, precisa ter ousadia na sua vida. Você precisa tomar uma posição. Eu quero ser diferente. Eu quero que algo diferente aconteça na minha vida esse ano. Eu quero viver algo novo nesse ano. Eu quero viver algo novo na igreja. Eu quero viver algo novo na minha família. Eu quero viver algo novo no meu trabalho. Eu quero ter uma expectativa de fazer algo novo, viver algo novo. Agora, querido, para você viver algo novo, aprenda uma coisa. É preciso que você se renove. Eu falei para os meninos que estavam orando aqui comigo essa semana. Nada muda ao nosso redor se nós não mudarmos primeiro. Então, se você quiser ter algo novo, querido, não é a folhinha, não é o calendário que vira, que vai fazer como uma varinha, aquela da fadinha lá, que virou o ano, pimba, agora tudo vai mudar na sua vida, esse ano 2017 vai ser tudo maravilhoso, vai acontecer tudo de bom. Não, o que vai
projetar um ano bom na nossa vida é de como nós vamos encarar esse ano. E vou falar, vai ser um ano difícil? Vai, como todos os anos foram. Vai ser um ano complicado? Vai, como todos os anos foram. Mas, querido, põe uma coisa na sua cabeça. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. E agora é importante que você saiba que Ele vai continuar te ajudando. Ele vai continuar com a mão dele poderosa sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a tua vida, independente da situação, independente do que o Temer, independente do decreto que o Temer assina, independente do que aconteça na nação, sobre nós existe algo muito mais poderoso. Nós somos guiados pela mão de Deus, pela divina mão de Deus, e é assim que nós vamos viver. Então Paulo está dizendo aqui que, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Irmãos, Paulo falou assim, eu não consegui. Quando ele fala assim, quanto a mim, ele está dizendo, eu não julgo que já haja alcançado. Mas passou. Mas eu continuo agora prosseguindo para o alvo. Eu continuo agora indo na direção certa. Queridos, recomeçar é sempre difícil. Recomeçar é sempre difícil. E você pode falar para mim, pastor, mas recomeçar? Recomeçar como nesse ano? Desempregado? Recomeçar como esse ano? Com a minha família passando por problemas? Recomeçar como esse ano? Com enfermidade, se eu estou doente? Recomeçar como esse ano? Se eu tenho um familiar meu doente, com uma doença grave? Recomeçar como esse ano? A situação que nós estamos vivendo? Mas, querido, recomeçar é assim mesmo. Por isso se chama o recomeço. Que é o começo de uma nova história, é o começo de um renovo. Recomeçar significa renovar, recomeçar significa agora voltar novamente a viver algo bom na nossa vida. Isso é recomeço. Recomeçar, mesmo que você esteja sentindo que o ano está começando e algo na sua vida não está bem. Recomeçar é absorver as coisas ruins e avançar para algo bom que Deus tem na nossa vida, querido. E recomeçar não quer dizer o momento que você está vivendo. Recomeçar, você não pode se importar com o momento que você está vivendo. Você precisa ter uma visão, como nós falamos muitas vezes, uma visão de águia. Às vezes o momento que nós vivemos é tudo desfavorável. Às vezes o momento que você está vivendo na sua vida hoje é desfavorável. Às vezes o momento que você está vivendo hoje é um momento complicado, mas nós não podemos recomeçar olhando para o momento que nós vivemos. Nós recomeçamos olhando para o futuro que nós projetamos lá na frente. E você pode projetar isso, querido? Para esse ano 2017, você pode projetar, você pode ver que existe algo bom para acontecer na sua vida, independente do que você está vivendo hoje. Então recomeçar é sempre difícil, ou no mínimo ele é desafiador. Ou seja, mas preste atenção numa coisa. Sempre atrás de um grande desafio, sempre depois dos grandes desafios que nós enfrentamos, é que surgem as grandes vitórias. Amém? Sempre atrás de grandes desafios é que surgem as grandes vitórias. Ninguém consegue uma grande vitória na vida se antes ela não passou por um grande desafio. Ninguém consegue uma grande vitória na vida se antes ela não passou por um momento de luta, por um momento de guerra. Ninguém consegue chegar no primeiro lugar do pódio se antes ela não teve que ter vários e vários dias de treinamento, vários e vários dias de disputa, vários dias de concorrência, vários dias de... Querido, então é assim que funciona a nossa vida. Então, grandes desafios, ele vem sendo perseguido por um final dele, por grandes momentos de grandes vitórias. Nós vemos, querido, que é isso que tem acontecido na nossa história, é isso que tem acontecido na sua história. A vida da gente, querido, ela é cheia de fases. A nossa vida, amados, ela é formada de fases. A vida pessoal de cada um é formada de fases. Não é o ano. Não é o ano.
Não adianta ninguém chegar agora a falar, como alguns estão falando, que esse ano vai ser difícil. Rejeita isso, querido. Não é o ano. São as fases da nossa própria vida pessoal, nossa, de cada um. Cada um tem a sua própria história com Deus. Eu tenho minha história com Deus. Você tem a tua. A minha história não pode ser igual à tua, ela não é igual à tua, e a sua não é igual à minha. As alegrias que você está vivendo hoje, eu não estou vivendo. As tristezas que você vive, eu não vivi. O que eu já vivi de tristeza no passado, você não viveu. Mas a alegria que eu viveu no passado, também você não viveu. E a alegria que você viveu, não viveu. Porque a nossa vida é assim. Ela é cheia de fases. Ou seja, há momentos da nossa vida, querido, que tudo dá certo. Você já viu assim? Há momentos na sua vida que tudo vai dando certo. Tudo dá certo. Você vai, as coisas vão fluindo, você vai conquistando. Ontem eu falei aqui algo, na oração eu falei dos homens, eu falei assim, tem anos na nossa vida que nós começamos com sonhos, projetos, de fazer algo, construir, comprar, ampliar. Tem ano que você começa cheio de projetos na sua vida, com sonhos, porque você conseguiu passar por uma fase da vida que tudo estava indo bem, então você já começa a sonhar com outras coisas. Mas tem fase da nossa vida que nós começamos com necessidades. Agora, tanto sonhos como necessidades, querido, é possível conquistar sim ou não? Claro que é. Dependendo do quê? Primeiro nós dependemos de Deus, do favor de Deus na nossa vida. A primeira coisa que nós precisamos em todo o tempo é saber que é algo que nós já temos. Vou falar uma coisa para você, querido, algo que você já tem na sua vida e ninguém pode tirar, nem Satanás pode tirar, que é o favor de Deus sobre a nossa vida. Isso ninguém tira. O pastor não tira, o líder não tira, o chefe não tira, a esposa não tira, o marido não tira, o pai não tira, a mãe não tira, o presidente não tira, ninguém tira, porque isso é algo que é algo que veio promessa do próprio Deus. Deus, Ele quer estar ao nosso lado em todo o tempo, e Deus quer estar ao nosso favor em todo o tempo. Agora, uma coisa nós precisamos é saber que Deus está ao nosso favor. A outra coisa é saber o seguinte, para determinar as coisas na sua vida esse ano, é como você vai encarar as coisas que vão vir. Como você vai suportar as coisas que vão vir esse ano sobre a tua vida. Então há momentos na nossa vida que tudo vai bem, tudo dá certo. Mas existem fases, querido, que somos provados por Deus. E que parece que tudo está dando errado. Ah ou não é? Agora não é o ano. É da maneira que você recomeça. É a maneira que você está disposto a recomeçar. E recomeçar, querido, você não precisa esperar 365 dias da sua vida para recomeçar. Você pode recomeçar hoje. Talvez você pode recomeçar hoje um grande ano na sua vida, se até aqui não tem sido nesses 8 primeiros dias. Se nesses 8 primeiros dias você ainda não sentiu realmente que algo mudou na sua vida, ou que pode mudar, que você ainda está preocupado com as situações do ano passado, se você ainda está preso na situação do ano passado, se você ainda está preso nos problemas que você teve no passado, se você ainda está preso nas lutas que você teve no passado, nas tristezas do ano passado, ou nas angústias do ano passado, e ainda não sentiu ainda que algo já recomeçou, hoje você pode recomeçar esse novo ano na sua vida de vitória. Amém, queridos? Nós estamos dispostos a isso. Você está disposto a isso? Recomeçar isso, querido. Saber que existe algo na nossa vida que nos projeta a vencer. Jesus te escolheu para vencer, para ser o vencedor. Jesus te escolheu realmente para ser aquele. Ele diz que nesse mundo, olha como é que você precisa prestar atenção naquilo que Jesus fala. Ele diz que nesse mundo nós teríamos aflições. Então, quando ele fala nesse mundo, entra ano, sai ano. Acaba o ano, começa o ano. Nós vivemos esse mundo. E nesse mundo nós teremos aflições. Mas ele diz uma coisa. Mas tende o quê? Bom ânimo. Porque ele fala que tem de bom ânimo. E o sinônimo de bom ânimo significa alegria. Agora, pastor,
como ter bom ânimo no meio de uma aflição, como ter alegria no meio de problemas, no meio de problema financeiro, no meio de um problema na família, no meio de uma enfermidade, porque Ele prometeu, tem de bom ânimo. Sabe por quê? Porque Ele venceu. E essa é a garantia que nós vamos ter um ano abençoado, não porque eu venci primeiro, mas porque Ele venceu. Ele venceu, querido, Ele venceu essa sua doença, Ele venceu esse seu problema no seu casamento, Ele venceu sobre esse seu pecado, Ele venceu a morte para que você tenha vida. Então Ele venceu todas e quantos são as lutas que nós possamos ter nesse mundo. Ele diz assim: nesse mundo vocês terão aflição, mas tem de alegria, tem de bom ânimo, porque Ele diz, eu venci. E se você acreditar e ter fé que eu venci, você vai ser vencedor junto comigo. Basta o quê? Seguir as minhas orientações, seguir minha palavra, andar de acordo com o que eu te ensino, daquilo que eu quero para a tua vida. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, e você pensa que a vida do apóstolo Paulo era fácil, querido. A vida do apóstolo Paulo não era fácil. Era preso em prisões porque pregava o evangelho. Ora ele era jogado numa prisão que tinha esgoto, correndo a céu aberto, surra, 39 chibatadas que ele tomava, e mais uma, que não acabava nunca, até ele desfalecer no chão. E sabe o que ele levantava? Ele levantava, sacudia a poeira e falava, eu apanhei, por amor a Cristo. Mas sabe de uma coisa? Esquecendo da sua que eu levei, eu sigo para o alvo. Esquecendo-me da traição que eu sofri, prossigo para o alvo. Esquecendo-me do dinheiro que eu perdi, prossigo para o alvo. Esquecendo-me do carro que eu bati, eu prossigo para o alvo. Esquecendo do meu problema de saúde, que o médico diz que não tem cura, eu prossigo para o alvo, porque Ele venceu. E o meu alvo agora é Jesus. O meu alvo da minha vida, o alvo da sua vida é Jesus. O alvo da minha vida não é o problema, não é a traição, não é o carro batido, não é a perda do dinheiro, não é a perda da saúde. O meu alvo é Cristo Jesus. Amém, querido? É assim que Paulo falava. Então ele diz aqui, eu vou ler de novo para os irmãos entenderem agora. Por que Paulo disse isso? Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço. Não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço. E é que esquecendo-me das coisas, olha que coisa linda, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em quem? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Tem um salmo que diz assim, olho para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E às vezes nós falamos esse salmo numa poesia, né? Você fala assim, olho para os montes, de onde virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas para um pouquinho. Olho para os montes. Um monte de problema. Problema financeiro. Olho para os montes. Mas para um pouquinho quando o salmista falou isso. Olho para os montes. E quando ele olha para os montes, ele dá uma parada e começa a pensar na vida dele. Problema financeiro. Meu neto com uma doença. Meu carro batido. Perdi o emprego. E aí ele fala, de onde virá o meu socorro? Ele dá uma parada, querido. E a nossa vida, às vezes, você precisa dessa parada para você entender o poder maravilhoso de Deus em Cristo Jesus, como Paulo falou. Olho para os montes.
Aí ele começa a pensar na sua vida. Primeiro você olha para os montes, para Deus. Aí você olha para você, desempregado, falido, doente, a família passando por um monte de problema, e você fala: de onde vai vir meu socorro? Mas automaticamente ele olha para de novo e fala: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Porque quando você continua olhando para cima, querido, você está olhando o favor de Deus sobre a tua vida. Quando você para e olha para você, você vê um monte de problema na sua vida. O que nós não podemos continuar nesse ano, querido, é olhando para nós. Porque quando você começa a olhar para você, você vai saber que em você tem um monte de problema. Que você está doente, que você está desempregado, que a sua família vai mal, que você tem tanto problema para resolver. Aí você desfoca de Deus. Aí o salmista olha e fala assim: por isso eu quero que esse ano, querido, você olhe sempre para o alto, para Deus. Não olhe para você. Nesse mundo tereis aflições, mas levante os seus olhos, Deus fala: olha para mim, tenha bom ânimo. Nesse mundo e nesse ano, querido, vocês terão aflições, mas Deus está falando: mas não olha para o mundo, nem olha para você, olha para mim, tem de bom ânimo, tem de alegria, olha para mim. E quando você olhar para mim, você vai saber que eu venci, e o meu favor está sobre a tua vida. É assim que nós precisamos encarar esse ano, querido. É assim, Mara, que você vai vencer essa luta. É assim que você está vencendo. E é assim que nós vamos vencer junto. Que quando você olhar para o Zé, Maria, olhar e ver que muitas vezes você não vê melhora nele, você tira os olhos de Deus. Mas Deus está falando para você: Mara, olhe para os montes, de onde vai vir meu socorro? O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aí você continua. Aí eu continuo. Eu olho para essa igreja muitas vezes e eu falo assim: Deus, como eu vou fazer? Como eu vou resolver? Aí Deus fala: você não vai resolver. Olha para mim. Que o meu favor está sobre a tua vida. Eu olho muitas vezes para o começo desse ano, querido, eu olho para mim. E às vezes eu falo: eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta de resolver tudo isso. Mas atualmente eu olho para Deus e falo assim: mas o meu socorro vem do Senhor. Eu queria que você abrisse agora em Mateus. Mateus 3 também. Nós lemos em Filipenses 3. Agora nós vamos ler em Mateus 3. Os 2 capítulos é o 3, querido. Sabe o que significa isso? Nada. Só é o capítulo igual. Nada. É só o mesmo número, 3. Mas aqui tem algo interessantíssimo. Tem algo muito interessante aqui que eu queria ler com vocês. A Bíblia diz assim, em Mateus 3: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. E alimentava-se de quê? De gafanhotos e de mel silvestre. Presta atenção aqui. Apareceu João Batista, e a Bíblia diz que ele veio para anunciar aquele que Isaías já tinha proclamado há 700 anos antes. E ele veio preparar o caminho de Jesus Cristo. Mas só que João Batista, aqui diz que ele vestia-se de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e se alimentava do quê? De gafanhotos e de mel silvestre. Agora preste atenção. Quando foi que João Batista
Em que momento que João Batista apareceu? Qual o momento que João Batista apareceu? Você vê que aqui na sua Bíblia deve estar igual a minha. E ele apareceu naqueles dias. Interessante que naqueles está escrito em maiúsculo, né? A sua Bíblia deve estar em maiúsculo também, todo em maiúsculo. E naqueles dias. Por que está em maiúsculo aí? Quando nós falamos naqueles dias, o que as mulheres já automaticamente pensam? São dias fáceis? Mulher, quando você está naqueles dias, como que você está? Mal. Está mal. Hoje eu tive um dia daqueles, né? Que é a mesma coisa. Quando a Bíblia se refere aqui naqueles dias, está dizendo aqui, João apareceu anunciando a Jesus no momento em que o povo estava passando por muita perseguição, muita luta, muita dificuldade. Quando se referimos naqueles dias, sempre que é momentos difíceis, momentos como nós estamos vivendo hoje. Quando estão falando aqui, nossa, nesses dias está difícil. Esses dias, então ele está dizendo, naqueles dias são esses dias de hoje para nós. Que quantas pessoas estão vivendo um momento de crise, momento de querendo largar tudo, abandonar tudo, largar célula, largar igreja, largar trabalho, largar até a família, largar até mesmo a vida. E quando a pessoa está naquele ponto que fala naqueles dias, querido, é porque aqui está dizendo que eram dias maus. Eram dias difíceis, em que as pessoas pensam em chutar o balde e largar tudo. Mas foi aí que João Batista apareceu. Agora, irmãos, presta atenção. Aqui no versículo 4 ele diz, e este João tinha o quê? Vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. Ele se alimentava do quê? Do que se alimentava do quê? Gafanhotos e depois de mel silvestre. Irmãos, diz uma coisa para mim. Era um banquete? Quem quer participar de um banquete de gafanhotos aqui? Se eu convidar você para ir na minha casa hoje e falar, vou servir gafanhotos para você, quem vai comigo? Irmãos, gafanhoto, presta atenção. Gafanhoto é difícil de engolir. Agora você naqueles dias, esperando que você viesse para vir para um banquete, comer um belo churrasco, quando nós comemos ontem aqui, né? Uma asinha de frango, uma carninha, né? Uma coisinha boa, mas aí o cara fala assim, não, vamos comer gafanhotos. Comer gafanhotos, querido, se vocês sabem, é um bichinho assim. Ele é duro de comer. Lá na África se come bastante disso. Lá na África eles têm o costume de comer gafanhotos. O pastor Murilo não chegou a comer ainda, mas ele já foi convidado várias vezes para comer, ele não comeu. Mas é comum o pessoal comer lá. E diz que quando o cara está comendo o gafanhoto, as perninhas dele são meia durinhas e começa a fazer crack, 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 crack. Começa a mastigar aquele crack, crack, crack. João Batista comia gafanhotos e comia mel. Agora, querido, na Bíblia, presta atenção que eu vou falar agora. Gafanhotos, na Bíblia, significa o quê? Destruição. Gafanhoto, toda vez que você vê, está vindo uma praga de gafanhotos, é porque está vindo uma destruição numa lavoura. É porque vai destruir tudo, vai destruir a plantação, vai destruir tudo. Então, a Bíblia, quando fala de gafanhoto, é que está consumindo as finanças do povo. Né? Gafanhoto, migrador. Então, são sinônimos de destruição. Destruição de plantação, destruição na vida financeira, destruição que vai trazer dias difíceis. Agora, João Batista, ele se alimentava de gafanhotos. Sabe por que ele se alimentava de gafanhotos, querido? E se gafanhoto significava destruição,
antes que a destruição o destruísse, ele destruiu o gafanhoto primeiro. Prestou atenção nisso? O que você precisa fazer? Se há momento difícil na sua vida, se você está vivendo naqueles dias, antes que isso te destrua, coma isso. É difícil? É difícil comer gafanhoto? É amargo. Gafanhoto é amargo. É difícil de comer, aquelas perninhas ruins. Mas se ele não comesse o gafanhoto destruía a plantação, destruía ele. Então antes que o gafanhoto destruísse, ele comia o gafanhoto. E é isso que nós precisamos fazer. Se esse ano está difícil, querido, engole essa dificuldade, come essa dificuldade antes que ela destrua você. Se a sua célula está difícil, querido, começa a fazer algo para que você destrua essa maldição, essa destruição que possa vir na sua célula. Se as suas finanças são complicadas, estão difíceis nesse começo de ano, faz o seguinte, come logo isso aí, destrua isso, absorve isso, engula isso e vai para frente. Sabe por quê? Porque depois da dureza do gafanhoto e do amargo do gafanhoto, sabe o que João Batista comia? Mel. O mel significa o quê? A doçura de Deus na nossa vida. A glória de Deus, a presença de Deus. Eu vou te mandar para uma terra que emana leite e mel. Da mesma maneira que o gafanhoto, ele traz destruição e derrota no meio das pessoas, nós precisamos acabar com ele antes que ele acabe conosco. E é isso que João Batista fazia, comia o gafanhoto, depois Deus vinha e ele comia o mel. Então, querido, eu tenho certeza, se você começar esse ano comendo alguns gafanhotos que estão na sua vida e que estão te desanimando, que estão querendo fazer você parar, não importa se é o desemprego pode ser um gafanhoto na tua vida. Sabe o que você faz? Levanta amanhã cedo, começa a orar, vai atrás de um trabalho, isso não vai me paralisar. Se a sua vida financeira está parada, você não consegue dinheiro, levanta amanhã cedo, vou fazer algo, vou começar a trabalhar em alguma coisa, vou começar a vender um limão na feira, vou começar a fazer uma coisa antes que esse problema financeiro me destrua, vou começar a levantar mais cedo, vou começar a fazer algo para que isso não venha destruir minha casa, o meu lar, minha família. Então destrua esse problema na tua vida antes que ele destrua você. Começa desse jeito e você vai ver que daqui no final do ano você vai estar se deliciando do mel que Deus tem para a tua vida. Se há um problema na tua vida, querido, consome ele logo. Não fica alisando ele não fica acariciando esse problema não. Se aconteceu algo na sua vida, querida, para ser resolvido. Se 2016 apareceram problemas, se existiram algumas perdas na sua vida, como existiu na igreja algumas perdas, as perdas que nós tivemos na igreja, querido, não foi para a destruição do ministério, foi para o crescimento. Porque cada adversidade na nossa vida é a oportunidade que Deus está dando para que Ele cresça na nossa vida. E eu creio que o Senhor Jesus Cristo está crescendo na nossa igreja em nome de Jesus. O nome dEle está sendo exaltado, glorificado, está sendo honrado. Cada problema que aparece na tua vida, na tua loja, Vitão, sabe para quê? É que você engula esse problema e que depois as pessoas entrem lá e glorificam o nome de Jesus através da tua vida, pelo que Deus está fazendo na tua casa. Sabe, Luzmar, eu vou te falar uma coisa para você. Nós vamos ver aquele menino entrar aqui com saúde. Ele vai subir aqui em cima e vai dar testemunho. Sabe por quê? Se os médicos estão dizendo que esse câncer no Vinícius vai destruir a vida dele, nós nos levantamos agora contra esse câncer, no poder de Jesus Cristo. E antes que esse câncer destrua o Vinícius, ele está destruído agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém? E o Senhor Jesus Cristo vai ser honrado, glorificado. E o Vinícius vai subir aqui e vai dar testemunho de vitória. Aleluia! Querido, antes que esse desemprego te consuma, consome esse desemprego, para que ele não destrua você, a sua família, a sua casa. Esse problema de relacionamento entre marido e mulher, antes que chegue uma separação, engole esse problema, vamos resolver, para que o Senhor Jesus seja glorificado no meio do teu casamento, querido. Em nome de Jesus, deixa o orgulho de lado, deixa o orgulho de lado, deixa o medo de lado. O Senhor está no nosso favor, nós vivemos o favor de Deus, e eu creio que nós vamos recomeçar esse ano da melhor maneira possível. Já recomeçamos. Já recomeçamos, querido. Eu estou tão feliz, querido. Falar a verdade para vocês. Eu tenho um monte de coisa para resolver. Mas eu estou tão feliz essa semana, querido. Eu estou tão feliz, querido. Deus começou tão bom comigo aqui. Deus está sendo tão bom.
Estou tão feliz, querido. Deixa as coisas para resolver. Nós estamos tão... A cada dia que passa, a gente engole um problema, come esse gafanhoto, palita os dentes, toma um pouquinho de mel e o nome de Jesus é glorificado. E assim que vai ser. Eu quero que você encare esse ano desse jeito, nesse recomeço. Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos servir a Santa Ceia. Queria que os diáconos ficassem já preparados, cooperadores.